Vamos até Portugal mais uma vez. Hoje, eleitores vão às urnas para escolher o novo parlamento. A votação foi convocada depois que o atual primeiro-ministro Luís Montenegro perdeu um voto de confiança em março. Já temos eleitores indo às urnas e a gente vai te explicar o que está acontecendo por lá, qual que é o cenário político em Portugal, conversando com o comentarista da CNN Portugal, Miguel Relvas. Que bom te ter aqui, Miguel. Seja muito bem-vindo à CNN Brasil. Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado e bom dia no Brasil. Aqui já boa tarde. Então, boa tarde para você aí em Portugal. Miguel, primeiro aqui trazer um cenário macro do que está acontecendo em Portugal. Temos a terceira eleição em cerca de 3 anos. É um cenário de instabilidade política. O que está acontecendo por aí? É um sinal, de facto, de uma grande instabilidade política e não é só a terceira eleição em 3 anos. Nós temos ainda previsto este ano eleições municipais em outubro e eleições presidenciais no fim do ano, em princípio em janeiro. Esta eleição é uma eleição que não era desejada por ninguém. Não era uma eleição previsível e que se prevê-se que viesse a acontecer. Aconteceu porque surgiu uma situação na vida pessoal e profissional do primeiro-ministro, que não sendo uma ilegalidade, essa é a verdade, no plano ético colocava-se a questão se poderia, a nossa legislação em Portugal é muito mais apertada que a legislação no Brasil, para quem desempenha cargos políticos e cargos políticos executivos, tem que haver uma transparência total e tem que ser muito objetivo em toda a informação que é prestada. Houve dúvidas, começou um combate político e a verdade é que o primeiro-ministro apresentou uma moção de confiança e dessa moção de confiança nasceram umas novas eleições. Estas eleições são umas eleições que não resultou num debate muito profundo. Eu diria que em 50 anos da democracia portuguesa foram as eleições mais pobres no conteúdo. Foi uma eleição de combate. Foi uma eleição de combate entre a esquerda e a direita, com uma situação nova, que já se verificou há um ano atrás, na última eleição, que é a direita passou a ser maioritária em Portugal, com 3 partidos. O Partido Social Democrata, que é quem está no governo, o Chega, que é um partido muito apelidado de extrema-direita, eu diria que mais do que extrema-direita, como existe na Europa, é um partido oportunista, vai atrás das causas como a imigração, vai atrás das causas que geram descontentamento, e também um partido que é a Iniciativa Liberal. A verdade é que hoje ninguém tem dúvidas em Portugal que o PSD, em coligação com uma pequena força que se chama CDS, vai ganhar a eleição. A questão é saber se amanhã não fica tudo igual, porque se não houver maioria no Parlamento, e tudo aponta nesse sentido, será uma situação de mais do mesmo. Como é que vamos sair deste cenário quando tudo o que é a estabilidade e as maiorias são formadas no Parlamento? E é também importante dizer que havia a expectativa do Chega, que é o partido de extrema-direita, um partido que na imigração, aliás no Brasil, conseguiu eleger um deputado, o setor de Bolsonaro apoiou ativamente a eleição, a campanha do Chega no Brasil. A verdade é que esse partido teve vários casos, escândalos, deputados que roubavam malas no aeroporto, deputados que, em situações muito pouco éticas, mas a verdade é que todas as pesquisas apontam que esse partido ou mantém ou até sobe eleitoralmente. Portanto, estamos aqui numa situação de encruzilhada. O partido maioritário, o PSD, tem dito que não estabelece nenhum entendimento com o Chega. É um erro. O partido, a direita, vai ter que encontrar uma solução, porque se há uma solução do governo à direita, e a direita, pelas pesquisas, terá uma maioria entre 55% a 60%, não pode desperdiçar. Mas as questões das alianças em Portugal, até porque os partidos são muito fortes, são muito importantes, muito discutidas e muito conservadoras. Não é como no Brasil, que o partido hoje está na oposição, amanhã está no poder, e a verdade é que nós olhamos para a coligação do Brasil e temos partidos muito diferenciados, porque a questão no Brasil não tem partidos tão fortes como aqui existe. E, portanto, não são os dirigentes que fazem as maiorias. As maiorias têm que ser bem definidas e são maiorias que se parte do pressuposto que seriam para uma legislatura. Este cenário de instabilidade não é positivo, com o movimento que se vive na Europa. Por outro lado, a nossa economia tem estado numa boa situação, mas nós também estamos neste momento na execução de um quadro europeu de apoio à indústria europeia, e neste caso à indústria portuguesa, em que o grau de execução é muito baixo. E temos pouco tempo pela frente para o poder fazer. Desta instabilidade que hoje pode continuar, vamos ter algumas dificuldades para encontrar uma solução, com eleições municipais em outubro e depois, novamente, eleições presidenciais no fim do ano. Portanto, temos que ser capazes, eu costumo dizer,
e tenho dito aqui na CNN Portugal, que está na hora de começar a encontrar adultos na sala e que desses adultos na sala se consiga encontrar entendimentos. Nós não podemos viver de instabilidade em instabilidade até uma situação muito delicada no final do dia. Miguel, vários aspectos que você traz para a gente, contextualizando para quem está nos acompanhando aqui na CNN Brasil, o que está acontecendo aí em Portugal. Para começar, chama a atenção porque as pesquisas revelam, para o que você também destaca na sua análise, que é a questão da dificuldade de obtenção de maioria no parlamento. E isso sabemos, em qualquer governo no mundo compromete as ações políticas em qualquer país. Por que em Portugal é tão difícil obter essa maioria no parlamento agora? Qual que é o grande ponto de cisão entre as legendas aí no país? Sabe que a nossa lei, a nossa Constituição e a lei eleitoral vem depois da Revolução, há 50 anos atrás. E foi uma lei muito equilibrada para poder permitir a entrada de vários partidos no Parlamento. Aplica-se o método Dort. E hoje não é fácil, o nosso método não facilita a construção de maiorias, mas tem existido. E por outro lado, temos também aqui um bloqueio que no Brasil isso não existe, existe em Portugal, que nós agora durante um ano não podemos ter eleições legislativas novamente. Porquê? Porque como vai haver eleições presidenciais, o Presidente da República em funções não pode convocar eleições 6 meses antes de terminar o seu mandato. E, portanto, nós só podemos voltar a ter eleições depois de eleger um Presidente da República, em janeiro, mas que só vai tomar posse em março, 9 de março. Portanto, nós até março podemos ter aqui uma situação delicada para a qual não há uma solução. Mas, por outro lado, a dispersão dos dois grandes partidos. Veja, a democracia portuguesa foi construída como a europeia, sempre com um partido forte de centro-esquerda, que era o Partido Socialista, e um partido grande de centro-direita, que era o Partido Social Democrata, o PSD. E o governo alternava entre um e o outro, e os dois juntos tinham mais de 2/3 do Parlamento. Todas as revisões da Constituição era feita só com os dois partidos. Há 15 anos atrás apareceu um partido de extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda, prejudicou o Partido Socialista. Agora apareceu um partido de extrema-direita, o chamado extrema-direita, uma direita mais radical, o Chega, prejudica o PSD. O que é que sucede? Sucede que há um desgaste muito grande dos partidos de centro-direita e centro-esquerda, que, em primeiro lugar, cometeram vários erros, em segundo lugar, cansaram muito os eleitores na expectativa das promessas e dos compromissos assumidos, uma grande diferença entre o discurso e a prática, e também é importante não esquecer que, a partir de um determinado patamar, o crescimento da economia e o equilíbrio da sociedade é feito a uma velocidade mais tranquila, para além dos desafios que nós hoje temos no mundo. Vejamos aquilo que estamos hoje a viver entre o bloco europeu e o bloco americano, não tem nada a ver com aquilo que se passou nos últimos 70 anos. A guerra da Ucrânia trouxe novos desafios. Vamos investir ou não vamos investir na defesa? Temos que investir na defesa. Se os países europeus forem gastar 5% do seu orçamento na defesa, não vão ter esse dinheiro disponível para investir na saúde, na segurança social, porque bem ou mal, nós temos que ser realistas. O continente no mundo onde se vive uma sociedade mais tranquila, uma sociedade mais equilibrada, sim, há pobreza, sim, há desigualdades, sim, há diferença entre os muito ricos e os muito pobres, mas a verdade é que nenhum continente no mundo tem um equilíbrio social como aquele que nós vivemos na Europa, um Serviço Nacional de Saúde gratuito para os cidadãos e para aqueles que vivem. Os 27 países da Europa têm um nível de desenvolvimento social superior, em muitos casos, até à sua própria economia. Houve uma perspectiva do Estado Social depois da Segunda Guerra e isto habituou os eleitores a olhar para a sua realidade com um tipo de exigência que hoje é mais difícil de responder do que era há 20 ou há 30 anos. Porquê? Porque na Ásia, na América do Sul, hoje há muito mais competitividade. Eu estava a ouvir a vossa peça sobre a questão da gripe das aves e hoje o Brasil é o maior produtor do mundo de proteína animal e de proteína vegetal. Eu sou daqueles que tenho defendido muito. Acredito muito que este acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que está para poder sair depois da presidência polaca, vai ser muito importante para este espaço. E o espaço do Mercosul com a União Europeia, estamos a falar de um espaço de uma cultura latina, onde vai ser muito importante, mas também a Alemanha está muito empenhada. E esse espaço vai trazer novas oportunidades
novas oportunidades económicas que vão ajudar a sustentar mutuamente as nossas economias. O Brasil ganhará muito num determinados setores, a União Europeia ganhará e os países da Europa ganharão noutros, mas nós passamos de uma situação em que havia equilíbrio no mundo para uma situação de desequilíbrio. A minha geração foi criada no pós-guerra com o terror do equilíbrio, o terror do desequilíbrio. Hoje vivemos o equilíbrio do terror no mundo. Veja, os Estados Unidos eram os amigos, era o irmão mais velho da União Europeia. Hoje nós olhamos para os Estados Unidos como nossos adversários, olhamos para os Estados Unidos como alguém que não é confiável como era no passado. Todos estes desafios devem ser debatidos, devem ser discutidos e a União Europeia tem que encontrar a resposta, que não pode passar por estas forças radicais. Veja, em França, o Sr. Bardella, se for candidato, pode ser presidente da França. O ADF, a extrema-direita, tem um resultado fantástico na Alemanha. Em Espanha, o Vox. Em Portugal, o Chega. E estas são forças que não geram equilíbrios, são forças que não geram uma política de concertação. E no fim do dia, a política de Estados é a política de concertação. Temos que sentar à mesa para encontrar entendimentos e não para encontrar rupturas. E Portugal, sendo um país que foi equilibrado ao longo dos últimos anos, nós temos um papel importante pela questão da língua, somos ponte para a América Latina, mas também somos ponte para a África. Temos essa nossa dimensão da nossa cultura, da visão que tivemos do mundo. Um pequeno país que pode ter um papel importante, mas se nós não formos capazes de resolver os nossos problemas dentro de casa, vai-se dificultar a nossa vida, e vocês sabem isso bem. O Brasil, como poderia ser muito mais forte, como poderia ter um papel de charneira no mundo, se tivesse algumas das suas questões internas mais bem resolvidas. O Miguel, vou explorar mais esse ponto da relação Portugal-Brasil, porque tem um tema que gera muito interesse em brasileiros. É grande o número de brasileiros nesse momento em Portugal, da comunidade brasileira aí no seu país, Miguel. E o tema imigração ganha destaque nas eleições portuguesas. Como é que esse assunto, esse aspecto foi abordado durante a campanha eleitoral? Como é que ele é debatido por aí? E o que você vê de propostas com relação a esse assunto diante desse pleito que acontece em Portugal? Sabe, foi debatido com muita demagogia. Demagogia particularmente das forças mais de extremo, mais à direita. Em primeiro lugar, nem toda a imigração é igual. Portugal foi um país que durante a história exportou gente. E nos últimos 15 anos passou a ser um país que importou gente. Portanto, isso deve nos obrigar a também saber olhar com outros olhos. O grande problema não, os brasileiros em Portugal são bem queridos, em geral. Se me perguntar se eu tenho medo da influência que o PCC está a ter em Portugal e dos negócios que está envolvido, tenho. Mas isso não pode ser visto, eu tenho que saber distinguir as situações. Veja, no setor, foram os dentistas brasileiros há 30 anos que puseram Portugal no primeiro plano mundial da qualidade da saúde oral. Foram os dentistas brasileiros. A seguir, no turismo, o que seria hoje do setor do turismo português se não tivessem aqui milhares de brasileiros a trabalhar. Só para lhe dar importância, só para ver a dimensão do número de brasileiros. Diariamente, eu como faço comentário na televisão, estou atento às audiências. O canal Globo em Portugal, nas audiências por cabo, é o 8º canal, 8º, 9º, 7º canal mais visto em Portugal. Isto significa que temos aqui um número muito significativo de brasileiros que nos estão a ajudar a ultrapassar as dificuldades e que nos estão a ajudar a ultrapassar muitos dos problemas que nós temos de qualidade de mão de obra. E nos últimos anos nós passámos a ter aqui aquilo a que eu poderia dizer uma mão de obra premium. Veio muita gente que vivia e grandes empresários brasileiros. Portugal hoje é beneficiado de ter aqui um número muito significativo e importante do PIB brasileiro. Eu conheço imensos. E isso é bom? É mau? Não. É muito bom ter aqueles que no seu país têm peso, têm capacidade de decisão e estão aqui a investir em Portugal. E também nós temos que saber olhar para aqueles que falam português. E não é só o Brasil, os países de língua portuguesa, sabemos que há uma limitação, que é a limitação da União Europeia, de Schengen. Quem entra em Portugal, se você entrar aqui em Portugal, vai circular pelos outros 20, grande parte dos países da União Europeia, sem ter que mostrar o passaporte. E isso também é uma limitação que nós temos. Mas nós temos que saber encontrar modelos de cotas, temos que encontrar e fazer entendimentos também com as associações empresariais, com as grandes empresas. Nós precisamos hoje, por exemplo, de um número muito significativo de mão de obra que vem do Bangladesh, de mão de obra que vem do Nepal, no setor do turismo e em particular no setor agrícola. Agora, compete-nos ter cotas, ter regras, só entrar quem já tem um contrato de trabalho, mas também sermos rápidos. A economia não pode estar dependente
do Estado na dificuldade que o Estado muitas vezes tem em tomar decisões. E veja uma coisa, quem gera riqueza não é o Estado. O Estado gasta e muitas vezes mal, mas o Estado tem que saber gastar bem e saber distribuir aquilo que gasta. Quem gera riqueza são os empresários, são as empresas, porque são as empresas que criam emprego e são as empresas que criam negócios e que fazem com que a balança de pagamentos e a balança comercial possa alterar. Portanto, a demagogia aqui é inimiga da qualidade da decisão, mas não se pode ter nessas matérias. O Partido Social Democrata e o Partido Socialista têm que encontrar pontos de acordo, porque são os partidos que têm governado Portugal. Quer dizer, nós não podemos cair na tentação de o Partido Socialista se colocar mais à esquerda e diz tudo é num determinado sentido, e o Partido Social Democrata fazer o seu inverso. Nós temos que encontrar pontos de entendimento naquilo que é possível e naquilo que tem dimensão nacional. É isso que eu acredito para o futuro. O próximo Presidente da República terá um papel importante, este deixou-se esgotar. Este Presidente da República é um Presidente da República que era comentador político, fala todos os dias, hoje é pouco ouvido, está no fim do seu mandato. Não é um fator de estabilidade, não é um fator de responsabilidade. Eu diria que o nosso sistema político também está a precisar de mudar muita coisa. Eu diria que não é preciso rejuvenescer, porque nos últimos anos entraram políticos muito jovens. Melhorou? Não é caso. Passou a haver mais entendimentos? Não é caso disso. O que nós precisamos é que os políticos ponham de lado o seu interesse pontual e que não vivam a pensar na capa do jornal do dia seguinte. Há vida para além da capa do jornal do dia seguinte, mas a maioria hoje dos políticos vive a pensar o que é que diz a capa do jornal amanhã, como é que se vai abrir o telejornal dos principais canais. Nós temos que ter políticos que sejam capazes de pensar numa geração e não pensem na próxima eleição. Esse foi o Miguel Relvas, comentarista da CNN Portugal, compartilhando o que está acontecendo nesse momento no país. Eleições estão, nesse momento, acontecendo por lá e o Miguel traz todo esse cenário político que vai definir o futuro político de Portugal. Mais uma vez, Miguel, muito obrigada, foi um prazer, viu? Muito obrigado também. Até uma próxima. Igualmente, tá?